Lugar de encontro com as pessoas é quando a nossa história se aproxima da história delas. Isso acontece muito mais fora da experiência do Domingo do Púlpito do que na experiência do Domingo do Púlpito. Eu acho que a gente devia se preparar mais, eu acho que a gente devia encorajar pastores ao cuidado da mente, sabe? A terapia, a gente devia aconselhar pastores e as igrejas, deviam encorajar líderes, pastores e pastoras, né? Estou falando pastores e pastoras, líderes homens e mulheres, a cuidarem de si, a se aprimorarem. A gente devia criar hábitos comunitários que descentralizem também o cuidado de pastores e pastoras. Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran e esse é o RPcast, o podcast do Reino em Pessoa. Para começar, eu queria agradecer cada uma de vocês que tem escutado aqui o nosso trabalho, que tem compartilhado, que tem deixado perguntas, que tem feito sugestão, que tem nos apoiado, inclusive, financeiramente. A gente fica muito feliz de poder contar com cada uma de vocês, e é isso, inclusive, que motiva a gente continuar fazendo esse trabalho. Então, muito obrigado por compartilhar, por ajudar com que essas nossas vozes cheguem a mais pessoas. A gente fica muito grato mesmo por isso. Obviamente que o reino de Deus é um reino de amigos e por isso eu nunca estou sozinho, estou sempre muito bem acompanhado por eles. Pamela Ferreira Campos e Walter Júnior. Seja bem-vindo, Pamela. Fala, querido, muito obrigada pela apresentação de sempre. Hoje a gente vai ter um conterrâneo meu aqui, né, uma pessoa muito incrível, que é sadomasoquista como eu, né? Porque pra você ser morador do Rio de Janeiro, você tem que ter consciência disso, que é uma cidade maravilhosa, mas pra quem, né? Enfim, bate aí, ô Walter, qual é a visão desse podcast de hoje? No podcast de hoje, nós vamos receber, como a Pamela disse, um cara incrível chamado Daniel Guanais. Nós vamos bater papo sobre saúde mental, sobre igreja, comunidade de fé, discurso de ódio, suicídio. O episódio está maravilhoso. Então escute aí, compartilhe com os amigos e é isso. Tamo junto, pessoal. Bom, hoje nós temos aqui o privilégio de receber o Daniel Guanais. Daniel é pastor da Igreja Presbiteriana lá do Recreio, no Rio de Janeiro. É psicólogo também, é teólogo e tem também um doutorado nessa área e PhD na área da teologia. Então é um privilégio para a gente poder recebê-lo aqui. É sempre muito bom conversar com as pessoas que nos inspiram, que a gente tem de fato uma admiração. Apesar de eu já ter te apresentado, Daniel, eu queria que você dissesse para a gente quem é o Daniel Guanais. Maravilha. Bem, primeiro, Felipe, Walter e Pamela, queria agradecer pelo convite. Alegria participar dessa mesa com vocês, dessa conversa, do Reino em Pessoa. Me sinto muito honrado por poder falar, compartilhar aqui a minha experiência, desse lugar de onde eu falo como pastor, de comunidade local. Bem, Daniel Guanais, para me apresentar, né? Eu sou carioca, da Gema, meu sotaque não nega. Sou casado com a Denise, pai do Lucas e do Felipe. Essa é a minha identidade principal, né? Sou pastor, sirvo na Igreja Presbiteriana há 15 anos como pastor, e especificamente na Igreja Presbiteriana do Recreio, onde sou pastor até hoje. E sou psicólogo clínico também. Tenho essa atuação também, como uma atuação secundária, mas também muito importante na minha caminhada. Acho que é isso. Estou apresentado? Está sim, está bem apresentado. E a gente tem uma outra pergunta aqui, que a gente costuma fazer para todos os participantes, que é uma coisa bem legal, para a gente saber um pouco mais da sua conversão, das suas experiências de fé, né, na infância, na juventude. Conta aí para nós um pouquinho da sua conversão. Legal. Eu não consigo, Walter, me lembrar de nenhum momento da minha história que não tenha sido nesse ambiente de igreja, né? Eu nasci numa família protestante, então desde que eu me entendo por gente, essa vivência comunitária, ela faz parte da minha vida. Minha infância foi na igreja, minha adolescência foi na igreja, minha juventude foi na igreja. Inclusive, num período da minha vida, talvez na minha adolescência, eu ouvi alguns amigos falando do momento da conversão deles e tal, gerava até uma certa crise, porque
acho que talvez quem tenha nascido nesse ambiente de igreja se identifique um pouco. A gente não sei se todo mundo, mas assim, boa parte das pessoas que nascem nesse contexto não tem esse marco, assim, sabe? Eu ouvi alguns falando, minha conversão foi no dia tal, naquele culto específico. Eu não tenho essa história da conversão num dia específico. Eu tenho lembrança de um momento na minha vida em que toda aquela experiência comunitária, que é a experiência da minha vida inteira, passou a fazer um sentido profundo para mim. E aí eu estou falando do início da minha adolescência, por volta dos 12, 13 anos, a experiência da vivência comunitária, do evangelho que era pregado no púlpito, dos textos que eu já conhecia porque tinha crescido nesse contexto. Aquilo tudo ganhou outra cor, ganhou outro tom, ganhou outro sabor. Eu identifico esse período como um período de conversão na minha vida. Então eu penso a minha conversão muito mais a partir de um período do que de um momento. E aí o marco assim, é o início da minha adolescência. Quando tudo aquilo que eu já conhecia de igreja, do evangelho, da Bíblia e de Cristo fez muito sentido visceralmente para mim. A minha conversão se dá então nesse período aí, o começo da minha adolescência, 12, 13 anos. Incrível, Daniel. Assim, eu entendo muito isso que você está falando, porque aqui no nosso grupo, né, o Gibran e eu, a gente é praticamente assim também, nascido de família crente, criado na igreja desde jovem, né, desde criança, participando de EBD, de EBF, não sei o quê. E o Valtinho é que tem essa coisa do testemunho para dar. Mas eu achei interessante você falar isso, porque, ao que parece, você entende a sua conversão quando você se coloca nessa posição mais de autonomia, né? Dentro dessa comunidade também. E aí a gente fica curioso para saber a sua caminhada vocacional, porque você é pastor. Você, nesse momento que você tinha ali tomado consciência do poder que é estar participando de um corpo de Cristo, você já sonhava em ser pastor? Já na sua juventude? Você já se imaginava nesse caminho? Não nesse primeiro momento, Pamela. Não nesse primeiro momento desse processo de conversão. Eu já, desde esse período, na verdade, acho que desde antes desse período, eu sempre fui muito engajado com as coisas da igreja. Eu sempre congreguei numa comunidade pequena, as comunidades presbiterianas. Eu sou de igreja presbiteriana desde o início da minha vida. As igrejas presbiterianas não são tradicionalmente comunidades grandes. Então, como são comunidades menores, as pessoas acabam se engajando em tudo que é tipo de atividade. Então, desde o início da minha vida, eu sempre fui muito engajado nos grupos segmentados das minhas faixas etárias, né? Sempre uma criança engajada, um adolescente engajado também nas atividades, mas nesse período de conversão, eu não olhava assim no horizonte para frente e me imaginava servindo como pastor numa comunidade. Isso se deu uns anos mais para frente, quando nesse período assim de descoberta de vocação, de atividade profissional, o que você vai fazer, que vestibular você vai prestar, que curso você vai prestar e tal. Eu comecei a fazer um mergulho, sabe, mais profundo para dentro de mim e comecei a discernir que essa caminhada, da caminhada pastoral, do cuidado do rebanho, desse lugar da vida dedicada à comunidade e à causa do reino nesse cenário específico, né, da igreja local, fazia muito sentido para mim. Aí eu estou falando de um período assim, de talvez com uns 17 anos. Eu fui muito cedo para o seminário. Como essa percepção minha foi uma percepção nessa faixa dos 17 anos, quando eu encerrei então o período de ensino médio, né, que se chama hoje, né, na escola, eu logo fui para o seminário cursar faculdade de teologia e fui fazer outra faculdade também concomitantemente, mas assim, essa percepção ela se deu lá por volta dos 17 anos. Foi muito especial, foi uma percepção. A percepção da vocação pastoral é uma percepção muito subjetiva, né? Então é muito difícil você aferir. Eu acho que algumas balizas e alguns marcadores são muito importantes. Por que eu estou dizendo que ela foi muito especial? Porque quando eu partilhei, por exemplo, com a liderança da igreja onde eu congregava, com o pastor, que era meu pastor à época, quando eu partilhei com a minha família e com a comunidade de maneira geral, o que eu entendia no meu coração ser trajetória para mim, encontrou ressonância na percepção que essas outras pessoas tinham também. E eu acho que isso foi muito pacificador e tornou tudo muito especial, porque não parecia ser, com essa ressonância, uma percepção meio confusa minha, parecia ser um discernimento de que esse era o que eu acreditava ser o propósito de serviço da minha vida, né?
me dedicar ao cuidado pastoral e à jornada pastoral. Então foi nessa fase assim, de final de adolescência, e aí foi quando eu fui para o seminário me preparar e estudar para esse ministério. Incrível essa trajetória, esse descobrimento, né, da questão pastoral. E eu vi também, Daniel, que você fez o doutorado em teologia na Escócia. Geralmente as pessoas estão sempre fazendo doutorado nos Estados Unidos, assim, e a Escócia não é um grande centro de fluxo, né, dos alunos de teologia, de mestrado e doutorado do Brasil. E eu queria que você contasse um pouco mais dessa sua experiência, de como que você foi parar na Escócia, e também que você falasse pra gente sobre essa questão da teologia na academia. Por quê? Eu vi um meme na internet muito engraçado que é o seguinte: tem um tanto de teólogo numa mesa redonda e tá escrito assim, teólogos de academia, todos conversando, discutindo. E aí tem um outro, e um tanto de gente dando soco no outro, brigando, escrito teólogos de internet. E aí eu queria que você contasse da sua experiência acadêmica na Escócia e de como que você enxerga esses debates teológicos na internet, né? esses conflitos teológicos e a diferença deles para a academia. Legal, interessante. Bem, como eu fui parar na Escócia, vou encurtar uma longa história, né? Quando eu acabei o seminário no ano de 2005 e acabei a faculdade de psicologia no ano de 2006. Eu consegui nesse período encurtar um pouquinho o seminário, puxando matérias e tal, e a faculdade de psicologia levou, sei lá, 6 meses a mais. Então eu terminei uma no ano, terminei outra no outro. Como eu sempre gostei muito dessa área acadêmica, de pesquisa, eu sempre fui muito fascinado por leitura, pelos estudos de maneira geral, eu saí do seminário tendo a certeza de que eu queria avançar nos meus estudos em teologia. E eu fiz o percurso que talvez no meu contexto denominacional fosse o percurso mais tradicional, que é ir para o centro de pós-graduação da denominação, que é um centro, um braço dentro da Universidade Mackenzie, um braço confessional dentro do Mackenzie. Então, eu fui fazer um mestrado não acadêmico, né, um MDiv, em teologia no centro de pós-graduação Andrew Johnson, lá no Mackenzie, avançando então os meus estudos numa área que à época era uma área de interesse que eu tinha, que era teologia sistemática e tal. E aí eu concluí esse período de 2 ou 3 anos, acho que 3 anos, cursando o mestrado nessa instituição. Quando eu terminei o mestrado, eu estava decidido a avançar para o doutorado. Como você falou, assim, o caminho mais comum que a gente vê por aí é o caminho de ir para os Estados Unidos e, sobretudo, algumas instituições, dentro desse contexto de teologia reformada, algumas instituições são as instituições assim, que as pessoas mais buscam, né? Há 3 ou 4 assim, que estudantes de teologia escolhem quando vão para os Estados Unidos seguir com os estudos. Mas, diferente desse período do mestrado, em que eu estava muito dentro da minha tradição, quando eu quis ir para o doutorado, eu estava num outro período de interesse acadêmico e eu tinha decidido dentro de mim que eu queria aproveitar as minhas 2 formações e fazer uma pesquisa de doutorado que trabalhasse nessa interface da teologia e da psicologia, o que era muito diferente do que eu tinha feito no mestrado, um negócio bem presbiteriano, bem conservador e tal. Eu queria migrar de área de pesquisa. E aí eu fui buscar acadêmicos que trabalhavam nessa interface da teologia com a psicologia. E eu encontrei uma professora na Escócia que trabalhava exatamente com essa interface. E eu fui atrás dessa instituição, que era uma instituição vinculada à Universidade de Aberdeen. Era um instituto vinculado à Universidade de Aberdeen, que fica lá no norte da Escócia. Nesse meio tempo, por graça divina, eu recebi aqui na minha casa um missionário amigo que é escocês e que trouxe numa visita o pai dele. E esse senhor, que foi o pai desse missionário amigo, pastoreava na Escócia e, conversando comigo, disse assim: a gente está lá na nossa comunidade, lá em Edimburgo, precisando de um pastor jovem. Você não quer ir lá pregar para a gente te conhecer? E eu estava começando a fazer contato com essa professora na Escócia, que trabalhava exatamente nessa interface entre psicologia e teologia, e um pastor escocês que tinha vindo ficar 15 dias na minha casa, perguntou se eu não queria ir pregar lá na igreja dele, para a igreja me conhecer e tal. E aí, assim, foi um casamento
perfeito, porque eu fui lá, a convite dessa igreja, pregar e aproveitei e fiz uma visita à universidade no departamento. Resultado, eu fui aprovado no doutorado e fui convidado para pastorear essa igreja lá em Edimburgo, para auxiliar no pastoreio dessa comunidade. Foi o único ano que eu pastorei, nesses 15 anos de jornada pastoral, foi o ano que eu pastorei fora da igreja onde hoje eu sirvo. Eu comecei pastoreando como pastor auxiliar, aí fui para a Escócia, pastorei numa outra comunidade enquanto eu fazia o doutorado lá, ou parte do período, porque eu voltei para o Brasil antes de terminar o meu doutorado, acabei o doutorado daqui, né, indo lá de vez em quando, e pastorei uma igreja lá. Mas assim, a minha ida para lá foi por causa dessa professora, que no meio do curso acabou nem continuando como minha orientadora, porque ela saiu da universidade, mas foi por causa dela que eu fui parar na Escócia. E aí eu descobri um universo teológico muito plural, vasto. Assim, o meu doutorado em teologia na Europa, ele abriu assim, um universo teológico que eu desconhecia, sobretudo pertencente a uma tradição assim, que tende ao conservadorismo. Esse doutorado me fez conhecer muitas tradições teológicas muito ricas. Isso é muito importante para mim. Cara, é engraçado demais você falando dessa história, porque essa história aí qualquer pentecostal contaria. Eu tô lá querendo ir para a Escócia, vem um cara para minha casa e fala, vem, então, pô, não tem como não pentecostalizar a história, né? É uma experiência pentecostal de um presbiteriano. Bem, o que eu acho desse fenômeno de teologia na academia e teologia de internet? Né? Eu acho que essa experiência de teologia de internet, ela é, como o fenômeno da internet, uma experiência recente. E como experiência recente, ela tem um caráter laboratorial muito curioso, pro bem e pro mal. Existe uma caricatura acerca da academia que, em parte, se deve à realidade, mas que, em parte, não passa de uma caricatura, de um estereótipo e tal, que é da academia enquanto essa experiência de Torre de Marfim desconectada da realidade. Essa é uma caricatura que é feita acerca da academia. Volto a dizer, em parte, ela tem a ver com a realidade, porque eu acho que, em alguns momentos, a academia vira esse ambiente de Torre de Marfim, de discussão do sexo dos anjos, de divagações que estão muito desconectadas da realidade das pessoas, das comunidades, dos dilemas da vida. Só que, por outro lado, é evidente, existe uma contribuição assim, inquestionável e inegável da academia, inclusive para a praxis das igrejas, das pessoas de maneira geral. A academia, em tese, ela se cerca de um rigor muito maior na sua produção, na sua reflexão, do que a teologia de internet. A academia se vale de uma metodologia, historicamente, que tende a dar a ela um rigor muito maior naquilo que ela produz. Isso não faz dela mais importante. Eu acho que, inclusive, se eu afirmasse isso, eu desconsideraria toda a trajetória de teologias que, para mim, estão entre as teologias mais especiais na minha formação, que são as teologias de América Latina, que não são teologias desse estereótipo das torres de Marfim, ainda que sejam muitas delas teologias de academia, de metodologia e etc. Mas eu não acho que o fato da teologia na academia ser essa teologia mais rebuscada, com uma metodologia mais criteriosa e tal, faça dessa teologia uma teologia mais importante. Eu acho que ela acaba correndo menos risco do que as teologias de internet, como a gente está chamando aqui, porque essas teologias de internet, talvez essa terminologia que você usando aqui seja um pouco depreciativa. Não é intenso não, mas eu não estou conseguindo fugir dela. Eu acho que elas são muito rápidas, elas têm uma velocidade, eu acho que elas são movidas por muitos afetos que jogam, às vezes, a gente num cenário pouco responsável, né? Com a repercussão, com os desdobramentos, com as cautelas que eu acho que as nossas reflexões pedem ou deveriam pedir da gente. Eu consumo muito teologia de internet porque eu consumo internet, mas eu não sou, por exemplo, eu não me considero, pelo menos, né, um camarada que produz teologia de internet. Não porque eu acho essa teologia menos importante, mas porque esse ambiente não é um ambiente que eu sou muito instigado a comentar e tal. Eu mais leio
e ocasionalmente reajo do que comento. Mas eu acho que ela tem um lugar muito interessante, cara, que é o lugar da proliferação. Ela tem uma capilaridade incrível. Além dela ter essa capilaridade e levar reflexões que antes estavam alocadas a espaços muito específicos para praticamente todos os lugares, ou para muito mais lugares e realidades, ela transformou também a linguagem, a forma de comunicação, daquilo que é produzido, assim, sabe, no fazer teológico. Então eu acho que ela tem um valor também inestimável. Mas como a nossa experiência de teologia de internet é laboratorial, porque ainda é muito incipiente, eu acho que a gente tende a lidar com mais variáveis desconhecidas e com mais vacilos e erros do que com outros processos que já são mais conhecidos. Mas eu acho ambas importantíssimas. Eu não sou muito um cara que produz teologia de internet, eu sou mais um consumidor de teologia de internet. Não porque eu acho menos importante, mas porque não é muito, sei lá, não é muito meu perfil. Então eu estou mais lendo, às vezes reagindo, mas eu acho ela importante, ela tem uma contribuição que eu acho que é muito valiosa. Ambas são valiosas, mas assim, ambas têm as suas forças e as suas fraquezas, né? Mas assim, é um fruto do nosso tempo, né? Mas com certeza tem pontos positivos e negativos que a gente tem que pensar. O que eu acho que nesse ambiente todo, assim, é que uma das coisas que eu acho que é cruel é esse lance de que na internet você cria uma persona, né? Você cria um personagem, e isso às vezes te dá coragem para você fazer as maiores canalices debaixo desse personagem. Assim, eu acho que a internet trouxe essa perspectiva de talvez a pessoa não se sentir responsável por aquilo que ela fala, e às vezes ela acaba atacando também um outro pensando que o outro é personagem, sem entender que por detrás daquela tela tem um pai de família, né, uma mãe, enfim. Então acho que a internet às vezes faz as pessoas brigarem com os personagens e esquece da humanidade. Aí eu acho isso muito cruel, seja de teólogo, seja qualquer coisa, né? Acho que isso é... Só um comentário mesmo, porque assim, eu acho que também tem o lance da gente estar vivendo essa aceleração do tempo que a internet proporciona, né? E aí a gente tem posicionamentos de miojo, né? E isso pega muito pra gente que tá atuando na área da religião, da teologia, que as pessoas querem muito uma resposta absoluta ali, nem refletiu sobre o tema, não deu tempo ainda de se aprofundar. E o cara já tá soltando essa teologia de miojo ali no vídeo. Pode isso, pode aquilo, não pode. E aí vai reverberando esse ciclo de violência mesmo. É muito brabo, gente. Complicado. Você que está ouvindo a gente, você pode nos ajudar, você pode fazer com que esse material chegue a mais pessoas, pode compartilhar isso, pode comentar tudo que a gente tem feito, e você também pode ser um colaborador, pode ser uma colaboradora e ajudar esse projeto a ficar vivo. Entra aí no www.apoia.se/ORP e seja um contribuidor, seja uma contribuidora mensal com esse nosso trampo. E se você quiser contribuir com o nosso trabalho, produzindo conteúdos de espiritualidade libertária e antifundamentalista, contribua pelo nosso Pix, que é o CNPJ 3069 0482 000 110. A gente agradece a sua ajuda. Mas agora, mudando um pouco de área, assim, a gente vê, né, dentro do ambiente da igreja, quando eu falo da igreja, eu falo de maneira genérica, né, de tudo quanto é expressão que dá para se chamar de igreja evangélica do Brasil, a gente vê, às vezes, uma certa dificuldade de lidar com o sofrimento mental, com a saúde mental de modo geral, assim. Algumas vezes a gente vê até algumas narrativas ruins, né, dizendo que depressão é falta de Deus, aqueles papos que a gente nem merece assim reverberar, porque em lugares sérios isso não é nem levado em conta. Mas você, enquanto também profissional da saúde, enquanto psicólogo, né, porque para além dessa caminhada toda aí acadêmica no ambiente da teologia e do pastorado, você também trabalha como profissional da saúde. Como é que você vê assim essa questão da igreja, de maneira geral mesmo, lidando, né, na lida assim, do dia a dia, do sofrimento mental, da questão da saúde mental? Como que você faz uma análise desse ambiente? Perfeito, esse tema é importante demais. A gente ainda vive num contexto bastante prejudicado quando a gente discute saúde mental.
na sociedade de maneira geral, tá? E não seria diferente na igreja. A igreja, ela é uma instituição conservadora, certo? Seja qual for o lugar em que a gente se aloca na nossa comunidade local, na nossa tradição, de maneira geral, a igreja, como as religiões de maneira geral, elas representam quase que majoritariamente um conservadorismo na sociedade. O que eu estou querendo dizer com isso as velocidades nas instituições religiosas são outras, são mais lentas, etc. Então, se na sociedade, mesmo que seja 2021, a gente tem muito prejuízo na discussão da saúde mental, na igreja esse prejuízo é ainda maior. Então, como eu lido com saúde mental, né, cotidianamente, eu vejo como esse tema é um tema que carece de exploração, é um tema que carece de elucidação, porque as nossas leituras sobre saúde mental, elas são leituras muito estereotipadas, e ainda há uma confusão muito grande que talvez interesse a muitas pessoas, mas eu quero acreditar que para boa parte das pessoas é mais uma confusão assim, gerada pela ignorância. Ainda existe uma confusão muito grande do lugar da fé no cuidado e na promoção da saúde mental. Né? O que eu estou querendo dizer com isso é que, de maneira geral, as pessoas, muitas vezes, quando tratam desse assunto, da necessidade de cuidarem da sua saúde mental a partir do uso de medicação, a partir do acompanhamento com um profissional de qualquer área envolvida, né, nesse grande universo, as pessoas acham que isso é uma espécie de medida substitutiva que invalida a fé. É impressionante como, conversando com pessoas aparentemente esclarecidas, que conseguem discorrer sobre diversos assuntos, quando vem para esse universo, tratam o tema de forma muito medieval. Tá? Então, a tarefa, sobretudo nesse cenário pandêmico que a gente vive, em que a saúde mental das pessoas foi esticada, de uma proporção que, pelo menos, a nossa geração não viu ser esticada, a gente precisa promover encontros, reflexões, fazer teologia nessa interface, fomentando exatamente esclarecimentos e compreensões para desmistificar, para tirar esse lugar de demonização, sabe, desse cuidado. Porque cada vez mais a gente tem consciência de que a gente precisa cuidar de saúde mental. E isso está posto. Para as pessoas que têm conhecimento sobre o assunto e para as que não têm, está posto. Que a gente precisa cuidar das nossas emoções, porque cuidar das nossas emoções é cuidar da vida como um todo, dos pequenos ecossistemas que a gente vive de relacionamentos, cuidar da igreja, cuidar da grande sociedade. A gente precisa, isso é um fato, está posto. Mas a gente precisa de muito esclarecimento sobre os caminhos a serem percorridos, porque a gente já melhorou muito, porque eu preciso ser honesto. Já houve um tempo com muito mais preconceito sobre o assunto, mas ainda há muito preconceito e muita ignorância acerca desse assunto, e nas igrejas, de maneira especial, há muita ignorância e muito preconceito. Jesus é meu psicólogo, Jesus é meu terapeuta, essas frases, assim, são frases que a gente ainda ouve, e elas podem querer denotar uma espiritualidade, mas, na verdade, assim, elas só evidenciam uma imaturidade muito profunda sobre um assunto que já devia estar mais avançado, sabe, nas nossas discussões. Com certeza. Você falando essas coisas, eu imagino que para você deve ser, assim, muito preocupante mesmo, né? Porque você está vivendo nessa área que é interdisciplinar. Você está ali como pastor, mas você também tem toda a base teórica da psicologia e tal. E aí eu fico pensando, como que a gente tem tido contato com outras realidades, né? Há um tempo atrás a gente entrevistou um querido, que ele também é pastor e é da igreja presbiteriana, e ele trabalha com pessoas trans e tal. E estava falando como que discursos religiosos, o ambiente religioso, provoca muitas vezes problemas psicológicos nas pessoas, né? Desenvolvem e potencializam até patologias, como é o caso da esquizofrenia, a questão da ansiedade, das ideações suicidas. Então, assim, o ambiente religioso, dependendo da maneira que ele é elaborado, né, ele pode ser um ambiente nocivo. É claro que qualquer ambiente pode ser nocivo quando a gente não respeita as potencialidades humanas. Mas eu fico pensando assim, no seu lugar como pastor, você acredita que para exercer essa função hoje, com as necessidades que a gente tem hoje, né, com o Brasil liderando o ranking de ansiedade na América Latina e também
também nas taxas de suicídio. Os pastores precisam ter uma preparação para essa área, porque afinal de contas é tomar conta das pessoas, né? Então, dependendo da palavra que você der, você pode até provocar esses gatilhos. E aí você acha que a igreja também tem que ter esse cuidado de estar se preparando na psicologia, na psiquiatria, para poder conseguir ser um corpo que tome conta das suas ovelhas de maneira mais saudável? Poxa, pergunta excelente, Pamela, porque é curioso. As nossas igrejas, elas são estruturadas de uma tal forma que a gente tem geralmente o domingo como eixo da nossa agenda e o púlpito como o eixo do que acontece no domingo. No geral, as igrejas são assim. Isso está na tradição evangélica, né? Pelo menos, para falar do nosso arraial. Sim, sim. O que significa que, assim, nas nossas formações, nos seminários, a gente se dedica muito disciplinarmente em técnicas, em ferramentas que vão preparar a gente para o domingo e para o público. Então, a gente tem as disciplinas relacionadas à homilética, a gente tem toda a dedicação a idiomas e etc, a exegese e hermenêutica e outras áreas que são ferramentais assim, para essa relação com o texto sagrado e com esse pastoreio do público. E assim, quem me conhece na trajetória sabe que longe de mim desenvolver qualquer discurso depreciador do público. Eu sou assim, uma pessoa profundamente apaixonada pela pregação. Eu acho a pregação uma das artes mais lindas que existem. Então a minha fala aqui não é uma fala depreciadora desse lugar, mas é uma fala que procura pelo menos assim conscientizar a gente exatamente para essa necessidade que você traz. Domingo a gente prega, e claro que a gente prega outros dias também, mas assim, de segunda a segunda a gente cuida de gente. E a gente até tem disciplinas que visam preparar para o aconselhamento pastoral, que visam preparar para o conhecimento dessa subjetividade humana, etc. Mas, proporcionalmente, para o tempo que a gente dedica a isso, ao cuidado de gente e a lidar com gente, a minha análise é de que a gente passa muito pouco tempo em sala de aula, numa formação, num seminário, numa formação de faculdade de teologia, sobretudo seminários, né? Porque o sujeito pode ir para uma faculdade de teologia porque quer se dedicar ao fazer teológico, a partir da academia ou de outros lugares. Mas eu estou chamando de seminário esses espaços de formação para a jornada ministerial, né? Esses seminários, quem está indo para se formar, para exercer a função pastoral, a gente devia passar mais tempo se dedicando a essas áreas, a esses saberes, sabe? Ao refinamento da escuta, à sensibilidade do cuidado, da maneira como a gente se aproxima das pessoas, ao recebimento de práticas e de ferramentas que são de outras ciências, que não da teologia, que são de outras áreas de atuação e das quais nós podemos nos servir, né? Eu fui fazer outra faculdade, e especificamente psicologia, então assim, eu me servi na faculdade de muita coisa que me foi e me é muito útil no ministério. Tenho plena consciência disso. Mas isso não deveria ser um privilégio de quem vai fazer uma faculdade de psicologia ou de outra área que lida com cuidado e com a experiência humana, com o comportamento humano. Acho que todo mundo que trilha essa jornada devia ter um pouco mais de ferramenta à sua disposição, de preparo para lidar com isso. Porque, no final das contas, não é nem apenas que é com isso que a gente dedica mais o nosso tempo. No final das contas, Pamela, isso é o que mais marca a nossa relação com as pessoas nas comunidades. Eu posso pregar uma mensagem que abençoa profundamente a vida das pessoas, mas assim, no longo prazo, a visita que eu fiz no hospital, o sepultamento que eu fiz, a conversa que eu tive no momento nevrálgico na história daquela pessoa vai marcar muito mais do que a mensagem mais espetacular que eu possa ter pregado, que possa ter tocado o coração dessa pessoa. A gente toca as pessoas na relação, muito mais do que nas palavras. E eu volto a dizer, isso não é uma depreciação desse lugar da fala do público. Isso é só o reconhecimento, como você fez, de que assim, o nosso principal lugar de encontro com as pessoas é quando a nossa história se aproxima da história delas. Isso acontece muito mais fora da experiência do domingo do púlpito do que na experiência do domingo do púlpito. Eu acho que a gente devia se preparar mais, eu acho que a gente devia encorajar pastores ao cuidado da mente, sabe? A terapia, a gente devia
aconselhar pastores e as igrejas, de encorajar líderes, pastores e pastoras, né? Estou falando pastores e pastoras, líderes homens e mulheres, a cuidarem de si, a se aprimorarem. A gente devia criar hábitos comunitários que descentralizem também o cuidado de pastores e pastoras. Olha, se há profissionais de saúde mental na comunidade, por que não também oferecer a eles e a elas a possibilidade do serviço na comunidade para o cuidado das pessoas? Pastores e pastoras não saberão fazer tudo, jamais saberão. Então a gente precisa... há um caminho que eu acho que a gente pode percorrer, que já existe. Nada do que eu estou falando é inédito, já existe. É possível que muita gente ouça aqui, a gente conversando e diga assim, a minha comunidade tem isso. Mas assim, quanto mais a gente conversar e quanto mais a gente criar passos para que isso aconteça, quanto mais a gente conscientizar as pessoas da necessidade de nós cuidarmos uns dos outros, mais a gente vai potencializar a vida. Que no final das contas é o que o Evangelho nos anuncia, né? Uma vida cheia de potência, uma vida abundante. Então, assim, cuidar da saúde significa potencializar essa experiência de vida que Jesus e Cristo tem para a gente. Interessante demais essa questão que você disse da gente ter mais hábitos comunitários, né, de partilha e conversa. A gente estava fazendo uma pesquisa aqui para esse podcast e a gente viu alguns dados, né, de algumas pesquisas feitas nos Estados Unidos, dizendo que algumas comunidades de lá, elas são potenciais desenvolvedoras de patologias, de algumas síndromes de perseguição, esquizofrenia, ataques de ansiedade. Então, existem alguns ambientes religiosos que eles me parecem ser nocivos para a saúde, né? Para a saúde mental, assim. Que a gente tem esse lado da igreja, que é o lado acolhedor, que é o lado que pode potencializar esses ambientes comunitários de socorro, né? De ajuda. Também tem esse lado que a igreja pode ser um ambiente nocivo para a saúde mental. E pegando um gancho nisso, eu queria que você comentasse também sobre um fenômeno, né? Que é o caso do suicídio, que eu acho que é um tabu muito grande na igreja. Eu acho que a gente não discute esse assunto, eu acho que a gente finge que ele não acontece. E nos últimos anos, houveram vários casos e relatos, né, de pastores que cometeram suicídio. Eu acho que a partir disso a igreja começou a ficar mais preocupada. Então eu queria que você comentasse mais sobre o tabu do suicídio e por que a gente não conversa sobre ele, e desse suicídio dos pastores que tem acontecido. Se você tem alguma opinião, se você tem alguma pesquisa sobre isso. Legal. Você está falando, Walter, eu estou me lembrando de uma matéria que saiu no ano de 2019 no Washington Post, se não me falha a memória, de um pastor. Ela viralizou no final de 2019, porque foi um pastor de uma comunidade nos Estados Unidos que do púlpito da sua igreja pregou uma mensagem de despedida, pelo menos de um tempo. Ele estava dizendo assim: eu não vou morrer nesse púlpito. Essa foi a frase assim, que ficou a manchete da matéria. Ele dizendo: eu não vou morrer nesse púlpito. Eu estou morrendo e eu não vou morrer aqui. Eu estou cansado e eu estou cansado na minha alma. E eu não vou morrer nesse lugar. Essa fala foi parte de uma fala em que ele dizia para a igreja: eu preciso descansar, preciso sair fora desse lugar por enquanto. A igreja, ela tem um papel na sociedade que eu julgo particularmente insubstituível. As religiões, de maneira geral, eu vou falar da igreja, que é o lugar de onde nós falamos. Eu acho que a igreja, ela tem uma penetração na sociedade que poucas instituições têm, sobretudo se você pensar na sociedade brasileira, né, majoritariamente cristã. Então, assim, o que mais tem a igreja por aí, das camadas mais altas, as camadas mais baixas da sociedade, como você quiser descrever, dos lugares onde mais abundância há, os lugares de mais escassez. A despeito da classe social, a igreja tem uma capilaridade que o Estado não tem. A igreja entra na casa das pessoas, convidada pelas pessoas. E a igreja, eu estou falando, representada pelas suas lideranças, pelos irmãos e irmãs que vão fazer visita, que vão mediar conflito. A igreja está em todos os lugares e ela promove um bem que é inestimável na sociedade. Eu acho que isso é um reconhecimento assim, necessário. Por outro lado, no entanto, a igreja, ela também tem um potencial nocivo, como você falou, Walter, que é assustador. A religião tem um potencial nocivo que é assustador. Ela não é necessariamente nociva.
apesar de que alguns teóricos críticos da religião vão descrever exatamente nesses termos, né? De que a religião é altamente nociva. Eu não acredito que ela seja necessariamente nociva, mas eu preciso admitir que ela tem um potencial nocivo assustador. A consciência do potencial nocivo da religião de maneira geral, e aí falando de novo do nosso lugar, da igreja, a consciência disso é muito grande. Por quê? Porque se a gente não tem consciência do nosso potencial nocivo, é possível que a gente viva causando muito prejuízo e muita violência às pessoas, mesmo que muitas vezes, eu vou dar esse benefício da dúvida a alguns, mesmo que muitas vezes acreditando profundamente está fazendo o bem. Então, eu não acho que todo mal que a igreja faça, ela faça deliberadamente, intencionalmente, não acho mesmo. Mas eu acho que isso não é um alívio para que ela continue fazendo, certo? Então, assim, a gente precisa ter consciência do nosso papel e da nossa presença no mundo, porque muitas vezes, em achando que a gente está fazendo um bem imenso às pessoas, a gente pode estar fomentando neurose, porque a religião ela pode ser uma fábrica de neuroses. Quando a religião, por exemplo, só se presta um papel castrador, limitador, infantilizador, dizendo às pessoas o que elas podem e o que elas não podem, pintando Deus no imaginário humano como esse grande censor que está, sabe, nos céus para punir as pessoas ou para recompensar quem externa e aparentemente está fazendo o bem, como se Deus fosse assim, esse sujeito que lê essas coisas de forma super superficial e tal. Então a gente precisa ter consciência do potencial nocivo que a gente tem. Não, obviamente, para que a gente percorra esse caminho, mas pelo contrário, para que a gente evite esse caminho. Essa é uma frase do Ziel Machado, que eu já ouvi o Ziel, que é um amigo querido, dizer diversas vezes. O Ziel costuma dizer assim: tire as sandálias dos pés ao acessar a história das pessoas, o coração do próximo é solo sagrado, fazendo uso da experiência do êxodo. A gente precisa ter consciência do mal que a gente pode causar, para que a gente não cause, que a gente pode correr esse risco. E aí, dizendo isso, Walter, eu acho que a gente consegue entender, em alguma medida, o porquê desse caminho tão triste e tão sofrido, que é um caminho que a gente encontra cada vez mais de pessoas atentando contra a própria vida, de pessoas com ideações suicidas, e tanto usando aqui termos da estrutura eclesiástica, de cristãos comuns, quanto de gente que está nesse lugar de liderança, sabe? Dos sacerdotes. Uma pesquisa que certamente já está datada, eu não vou me lembrar de quando mas assim, é uma pesquisa que eu vi há muito tempo, feita pelo Instituto Barna. Então é uma pesquisa que se situava no contexto da América do Norte. Ela falava sobre o índice de burnout, né, que é um transtorno que está ligado ao esgotamento relacionado ao trabalho. Colocava sacerdotes religiosos numa estatística maior do que de profissionais de segurança. Isso é muito assustador. E esse esgotamento, ele vai levando a pessoas para caminhos, empurrando pessoas para caminhos. E você me perguntou, né, por que a gente não fala sobre o suicídio, por exemplo? Pois por que a gente não fala sobre o suicídio? Essa é uma pergunta que a gente precisa responder. Setembro a gente conversa geralmente sobre Setembro Amarelo, esse mês de conscientização do problema do suicídio, que é um problema gravíssimo. Mas a gente quase não fala sobre ele. E mais pessoas atentam contra a própria vida, e mais líderes chegam nesse lugar do limiar entre a vida e a morte. E a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa fazer teologia que respeite isso, porque o papel da liderança tem uma tendência, por exemplo, a fomentar um messianismo muito grande. As pessoas gostam de líderes que sejam seus messias, e líderes gostam de estar nesse lugar de serem messias. E isso não é explícito. Tem um teólogo britânico chamado Martin Percy que desenvolveu um conceito que ele chama de teologia implícita, que ele chama de a teologia que não aparece nos nossos credos e nas nossas confissões, mas que está posta nas entrelinhas da nossa prática. É o que ele chama de teologia implícita. Então, assim, não está no manual, não está na página da igreja, não está no catecismo, no credo, mas está ali, aparece. Ela não consegue ser sufocada. Ela emerge, sabe? E eu acho que é parte da nossa teologia implícita evangélica essa compreensão de lideranças que assumem esse lugar messiânico. Então, nós gostamos de líderes que figurem esse lugar de messias da nossa história.
E líderes gostam de ocupar esse lugar porque isso faz um bem pro ego, isso dá uma massageada. Só que isso custa a vida. Não tem jeito. O Ari fala isso de vez em quando, né? Eu já ouvi o Ari falar isso tantas vezes aqui na comunidade, em tantos lugares, que olha, o sujeito está ali se autoproclamando Messias, só tem um jeito de saber, coloca na cruz e desce. Se descer e ressuscitar depois de 3 dias é porque é Messias mesmo, brincando, né? Dizendo, olha, não tem jeito, Messias só tem um, só o Cristo. Mas esse lugar messiânico é um lugar sedutor. Isso tudo acaba contribuindo, sabe? Para esse limiar, assim, de questionamento entre vida e morte, inclusive para que pessoas atentem contra si. Obviamente eu não estou aqui oferecendo todas as respostas, eu estou tentando percorrer caminhos assim, nessa fronteira da teologia, mas a gente precisa mesmo conversar sobre isso, é muito importante. Eu acho interessante essa ideia que você está trazendo, né, sobre essas figuras como Messias, e concordo muito com elas. E acrescentando isso que você está dizendo, eu vejo que, assim, uma perspectiva que eu acho que eu nem sei de onde tirou isso, que eu não penso que a fé cristã venha nessa perspectiva, mas uma perspectiva, assim, de uma régua moral, assim, tão alta, que faz, às vezes, as pessoas acharem que o exercício da espiritualidade é o cumprimento dessa regra moral. E se a espiritualidade se subverteu numa perspectiva de cumprimento da regra moral, os homens e as mulheres que estão ali nesse papel de liderança, eles precisam de cumprir essa regra moral com excelência. E aí acaba que a vida inteira passa a estar numa perspectiva fundamentalista, e que eu acho muito cruel, porque a vida não consegue seguir essa mesma regra, né? Então, eu não sei, assim, mas a impressão que eu tenho, e aí falo como leigo, não tenho a menor ideia, mas é que essa ideia, né, que você está chamando de Messias e tudo, que é uma ideia de que os pastores e as pastoras são super-homens, são super-mulheres, que eles não erram, que eles não divorciam, que eles não trocam os pés pelas mãos, que os caras não... É uma coisa assim, o cara não tem direito nem de errar ali, né? Então eu fico pensando o quanto que isso é demasiadamente pesado para eles que estão lá e talvez acabam sucumbindo por não conseguir lidar com essa ideia, e o quanto que essa ideia irradia do púlpito para as cadeiras, né? Essa ideia de que o cristão é isso mesmo, é esse ser moralmente irrepreensível, entende? Eu fico pensando até que ponto esse tipo de consciência nosso, assim, da igreja, isso não causa todos esses problemas que a gente tem de ansiedade, de depressão, de suicídio, e segue por aí, sabe? Porque a vida não é fundamentalista. Eu acho que você está certíssimo na sua análise. Eu acho, inclusive, voltar para essa discussão de uma compreensão da vida a partir de um moralismo, de um fundamentalismo, é uma digressão de tudo que Jesus fez. Porque esse dilema o Cristo já experimentou no embate que ele teve com os religiosos do seu tempo, né? De trazer a leitura e a praxis da experiência religiosa para a profundidade do chão da vida. Tirar a leitura dessa vivência de fé e da experiência religiosa, da literalidade de uma letra, das respostas prontas e objetivas, e de uma pretensa experiência de máscara, sabe? E de assim, tentativa de anulação dos verdadeiros dilemas, que são muito mais profundos do que a gente quer fazer parecer. Jesus teve esses embates, a gente conhece os textos, né? E a gente volta para esse mesmo lugar. Isso é uma digressão de tudo que Jesus fez. A gente está assim, perdendo, a gente se desviou do rumo que o Cristo propôs, porque ele trouxe exatamente essa provocação de que não está ali na superfície, de que não está na leitura rasa, está na compreensão de que a vida é muito mais profunda do que os nossos esquemas. Todas as provocações que ele fez, por exemplo, quando resolveram discutir com ele o sábado, o que os discípulos dele faziam, se ele ajudava ou não ajudava, e respostas muito objetivas, né, do tipo, se fosse o filho de vocês, se fosse um animal de vocês. Ou seja, Jesus trazendo essa discussão para o lugar da vivência humanizada do indivíduo. Porque é isso, é o que você está falando, né? Existe, por razões diversas, um medo de se assumir uma espiritualidade humanizada. E aí é um negócio meio infantil, porque no fundo
todo mundo sabe que ninguém é o tempo todo o que a gente quer fazer parecer na foto do Instagram, na conversa superficial que a gente tem, na roupa bonita que a gente veste para ver Deus no domingo e no rito que a gente pratica na comunidade de fé. No fundo, todo mundo sabe que ninguém é o tempo todo aquilo que aquela edição especial procura mostrar. Mas a gente meio que criou um pacto, sabe, não verbal. A gente finge que a gente acredita que o outro é porque é importante que o outro acredite e a gente é também. E esse negócio é meio louco, porque esse negócio distancia a gente cada vez mais da possibilidade da gente viver uma espiritualidade humanizada. Porque é disso que a gente precisa. Você está falando disso, não consigo não me lembrar de Jesus dizendo: venham a mim, vocês que estão sobrecarregados, de um jugo que é pesado, que é exatamente essa fala rabínica de Jesus, de vocês que estão cansados dessa medida religiosa pesada. Eu tenho uma outra medida para vocês que é mais leve. Então a religião, ela pode botar um fardo sobre os nossos ombros, que é assim, um fardo pesadíssimo de carregar, mas ironicamente e graciosamente, por outro lado, eu também acredito muito no potencial da comunidade para tirar esse fardo dos nossos ombros. Mas para isso a gente precisa se responsabilizar na construção de comunidades que não sejam comunidades idealizadas, mas que sejam humanas, que reconheçam a pecaminosidade humana, não apenas do outro, mas cada um de si, sabe? Comunidades cuja teologia de Paulo, que diz que o pior pecador que ele vê no espelho, né? É o que ele diz indiretamente quando ele fala dos pecadores, eu sou o pior. Comunidades que acreditam nisso e levam isso a sério, não numa falsa modéstia, mas numa lembrança de que quem sou eu para julgar o outro nas suas falhas, se eu estou nesse mesmo lugar de ser um sujeito de contradição. As nossas comunidades, elas podem ser espaços de peso e de fardo, nocivas, como o Walter tinha falado lá atrás, mas elas também podem ser potencializadoras de uma espiritualidade humanizada, saudável. Eu acredito muito, porque eu sou um sujeito da comunidade, né? A minha trajetória é local, então eu acredito muito. É um trabalho de formiguinha, não é um trabalho de visibilidade, não é um trabalho que dá ibope, mas eu acredito muito na força que comunidades podem ter para ensinarem as pessoas e para oxigenarem a sociedade, fazendo com que, mesmo sem o discurso do dogma, das palavras doutrinárias corretinhas, que isso é o que menos importa, homens e mulheres percebam que nesse mundo de contradições a gente pode e precisa viver de forma profundamente humana, porque é isso que Cristo chama a gente para fazer. Eu acredito nesse poder, nesse potencial das comunidades de fé. Essa é a minha utopia, viver todos os dias ajudando essa engrenagem a funcionar, né? A gente aqui também acredita muito nisso, mesmo com esse período de pandemia que deu, né, uma quebrada nesse ritmo de estar ali no coletivo, na comunidade, mas sem dúvida, né, porque estar em comunidade é também descentralizar essa narrativa, esse poder absoluto na fala de alguém, né, que parte sempre ali daquele alto púlpito e tal, que eu acho que é isso que tá faltando com certeza, né, aquela humildade do mestre que também lava os pés. Mas mudando aqui um pouquinho de assunto, recentemente você teve participação num livro incrível, né, o Evangelho da Paz e o Discurso de Ódio, e a gente queria saber um pouquinho como é que foi participar desse projeto, qual é a ideia da obra. Claro que pelo nome já deixa uma dica, mas como é que tem sido ter publicado esse texto e tá lidando com isso agora? Legal, Pamela. Esse projeto foi um projeto que eu tive a alegria de participar. Eu fui convidado por um dos editores dessa obra. Essa obra ela foi editada pelo Maurício Zagari, que é editor da God Books, que é uma editora recém-inaugurada. E o Zagari reuniu uma equipe de homens e mulheres que falam de muitos lugares, assim, da perspectiva de tradição religiosa dentro da cristandade, né? São pessoas de tradições diferentes dentro da cristandade e que falam também de lugares diferentes, porque são autores e autoras de 3 continentes diferentes, lidando com um dilema que é um dilema que nos assola no mundo hoje. Isso, para mim, foi muito... O assunto por si só, ele me foi instigante, porque esse é um tema que me é muito caro. Mas essa configuração de pluralidade, ela também foi muito especial para mim, que me fez olhar para o trabalho e dizer que vai ser uma alegria participar. Por quê? Porque, como você falou, né, o trabalho para a promoção da paz, o
trabalho para quase tudo na vida, mas para a promoção da paz, sobretudo, ele é um trabalho que não combina com projetos centralizadores, porque, assim, onde as temáticas são todas centralizadas, é possível que haja um silêncio, porque a centralização silencia, mas é difícil que haja paz. Porque a centralização, ela geralmente dá uma falsa sensação de paz, mas ela não dá conta de promover paz. Então eu acredito muito na promoção da paz e na construção da paz a partir da pluralidade. E eu acho que isso está muito evidente também, que esse é um dos grandes desafios do nosso tempo. Porque a gente vive numa época que o ódio virou o nosso sentimento hegemônico, virou o nosso principal afeto. O ódio, que, diga-se de passagem, é um afeto que nos constitui. Então, não estou aqui invalidando o lugar do ódio na nossa experiência afetiva, porque ele cumpre um lugar na nossa experiência, mas ele virou o nosso principal afeto. E ele foi transformado numa virtude. E a gente hoje odeia com muita facilidade e odeia com orgulho. A gente ama odiar, que eu posso colocar nesses termos. Esse é um negócio muito esquisito para a sociedade de maneira geral, porque isso é o caminho antagônico ao caminho da civilidade, transformar o ódio em afeto hegemônico, e, de maneira muito especial, isso é antagônico ao projeto do Evangelho, que é um projeto de paz. Então, falar sobre esse tema, num tempo como o nosso, em que o ódio virou linguagem política, o ódio passou a ser admitido como linguagem social, como linguagem religiosa, falar sobre esse tema é urgente. E aí eu contribuo com um capítulo também nessa interface da teologia e da psicologia. É um capítulo que se propõe a convocar as pessoas para que façam bom uso da palavra, porque quer na psicologia, quer na teologia, a palavra é muito simbólica desse elemento estruturador do mundo, né? Não apenas na nossa tradição religiosa, desse universo judaico-cristão, mas em outras religiões, o mundo é formado, mas também é deformado pela palavra. A formação do indivíduo também é assim, né? O nosso mundo é organizado pela palavra, ou desorganizado pela palavra. Então a gente precisa ter um pouco mais de consciência e de controle sobre como a gente utiliza as palavras. Porque Jesus disse isso 2000 anos atrás. A gente quebra o mandamento do homicídio também com as palavras que a gente utiliza. Então esse projeto ele vai nesse sentido, sabe, Pamela, de tentar contribuir com esse assunto, ser mais uma construção, no caso literária, que contribua com esse assunto tão necessário no nosso tempo. Já aproveita para fazer a propaganda, onde que a gente tem acesso a esse livro, como é que a gente consegue. Fala aí, o momento do Jabá é agora. Jabá é agora, vamos lá. Esse livro ele foi publicado em parceria pela God Books e pela Thomas Nelson Brasil. Então, é um livro que está à disposição nessas grandes plataformas aí de livro, de compra de livro. Você jogar lá Evangelho da Paz e Discurso de Ódio, você vai achar. E, se não me falha a memória, ele tem também um formato de e-book. Tem tanto no formato impresso quanto no formato de e-book. Fica aí minha recomendação, meu jabá aqui, momento jabá. Esse podcast é um oferecimento da editora Recriar, que tem produzido vários conteúdos a respeito de teologia libertária, ciências da religião e outros temas. Dá uma conferida no catálogo deles, você vai se impressionar com a quantidade de material produzido por intelectuais evangélicos, cristãos e de outros segmentos religiosos. Esse episódio tem um apoio e oferecimento da Faculdade Unida de Vitória, que é uma das maiores polos teológicos do Brasil. E não só teologia, a Faculdade Unida de Vitória tem vários outros cursos que você pode entrar lá e conferir se algum desses cursos aí é o que chama a sua atenção, que faz a sua vocação, que você pode estudar tanto à distância, como semipresencial. E nós estudamos na Faculdade Unida, fazendo a nossa teologia lá. E é um curso que a gente super recomenda, porque de fato vale muito a pena. Faculdade Unida de Vitória tem produzido talvez o melhor conteúdo teológico do Brasil. Nós também temos uma parceria com a editora Saber Criativo, que publica os melhores livros sobre teologia latino-americana
do Brasil, com a nossa querida amiga Regina Fernandes, uma das maiores teólogas da América Latina e que faz um trabalho impecável. Além disso, nós temos uma parceria também com a Academia Cristã, uma editora que se preocupa em trazer o melhor da teologia acadêmica e traduz vários grandes autores conceituados, como James Dunn, Jürgen Moltmann. Então vai ser um melhor lugar para você fazer suas pesquisas acadêmicas mais sérias. Então, Guanais, foi um privilégio para a gente debater esse papo com você. A gente ter conversado um pouco sobre como a igreja pode ser esse ambiente acolhedor, tanto nessas questões sobre saúde mental e também sobre essas questões relacionadas à polarização política e tal, esses ambientes de discurso de ódio. Mas eu queria que você falasse como é para você estar pastoreando e falar um pouco dessa realidade de igreja no Rio de Janeiro, que a gente sabe que é um ambiente e é uma cidade um pouco mais violenta em relação às demais, assim, pelo menos o que a gente tem notícia, né, nas grandes mídias. Pode ser que seja um sensacionalismo também, mas eu queria que você falasse um pouco sobre como a igreja aí, né, a do Recreio, ela é esse símbolo de paz em meio a tanto discurso de ódio. Legal. Bem, primeiro, deixa eu dizer que o privilégio é meu, Walter, estar aqui com vocês. De verdade, eu acompanho o trabalho de vocês, como disse no início, e é muito bom ouvir as conversas todas que vocês promovem e hoje em especial participar dessa conversa. Então, grande alegria. Bem, pastorear no Rio, de fato, é um grande desafio. Eu sou um carioca apaixonado pela minha cidade, diga-se de passagem. Eu acho que o Rio é esse purgatório da beleza e do caos, certo? Já foi cantado isso. Olha o laudo do Guanais, sadomasoquista, que nem eu. Tipo isso. Esse é o carioca. O carioca terrível, diz, né? Toda a loucura da sociedade diz, mas tem cada praia linda, né? O carioca tem esse problema. Então, eu sou apaixonado pelo Rio. Mas o Rio tem contradições, assim, muito profundas na sua cultura, na sua estrutura. O que torna a vida no Rio muito desafiadora, obviamente. Cada cidade tem seus desafios, mas o que torna o pastoreio do Rio também muito desafiador. Esse tempo da polarização política, do discurso de ódio, é um tempo que atravessa contexto. Então, assim, isso a gente vive fora do Rio e no Rio também, né? E esse desafio é um desafio meu e de todo mundo que está pastoreando em qualquer lugar neste dia de hoje. Eu, particularmente, aqui na minha vivência comunitária, eu procuro me lembrar do que, no fundo, eu acredito de verdade, que nós crescemos na dissonância, nós avançamos na divergência. Eu não fui convocado para pastorear uma comunidade de iguais, até porque seríamos muito mais pobres, seríamos muito mais imaturos se fôssemos uma comunidade de iguais, quaisquer que fossem esses iguais, onde quer que a gente estivesse no espectro político, teológico. Se nós fôssemos uma comunidade de iguais, nós seríamos muito menores em termos de existência. As divergências nos desafiam? Claro que desafiam. Eu não estou tentando pintar aqui um cenário romântico do pastoreio de uma comunidade de polarização. Esses últimos anos têm sido desafiadores em medidas que não foram nos anos anteriores. Para mim, particularmente, eu ouço isso muito de amigos e amigas pastores e pastoras também. Então, a polarização e essa importância, sabe, do lugar político partidário, não do lugar político. Essa importância do lugar político partidário, essa importância que isso ganhou na vida das pessoas, essa centralidade, ela trouxe esticamentos de cordas que antes não existiam. Mas tudo bem, a gente está aí para enfrentar os desafios e aprender a pastorear nesse contexto, né? Agora, em especial no Rio, Walter, eu acho que torna peculiar o cenário do Rio o que você falou no final da sua pergunta. É esse cenário muito sui generis de violência. O Rio tem uma configuração de violência muito própria. E isso faz com que a gente sofra alguns dilemas que são muito próprios da cidade, sobretudo, né, do Rio e região metropolitana. Eu acho que dos efeitos colaterais de se viver e pastorear num cenário de violência, talvez um dos mais desafiadores e nocivos seja de que a violência bestializa a gente. Então é muito fácil que num contexto de violência crônica nós sejamos empurrados para a nossa versão mais bestial, mais primitiva, mais incivilizada, e que a gente inclusive acomode a nossa leitura religiosa e teológica a essa experiência bestial. Então eu acho que o grande desafio
para tentar, pelo menos, colocar a comunidade que eu pastorei nesse lugar de uma comunidade pacificadora. Fico feliz de ter usado essa expressão, pelo menos esse é um ideal, um desejo. Muito feliz de estar aqui a partir do Recreio, até onde a gente puder alcançar aqui na nossa cidade e tal, de estar nesse lugar de, ali tem uma comunidade que procura promover o espírito da paz do Evangelho, porque a violência bestializa a gente e a gente precisa, de muita graça e de muita misericórdia de Cristo para devolver a gente para esse lugar de todos os dias vivermos como a nova criatura que nós fomos tornados em Jesus e por Jesus, que é muito fácil a gente voltar instintivamente para esse lugar de viver a nossa pior versão, que é bestializada. A violência empurra a gente para esse lugar. Então é um grande desafio. Mas eu acredito, volto a dizer, eu usei ali atrás como expressão, essa é a minha utopia, que me faz caminhar, é acreditar que a gente pode contribuir para a promoção, sobretudo num tempo como esse, de um espírito pacificador, por causa da mensagem e do espírito do Evangelho de Jesus na nossa vida. Coisa boa demais, camarada. É um privilégio estar com você. Sua comunidade, inclusive, só me traz lembranças gostosas, porque a primeira e a última vez que eu tive aí foi para encontrar com o René Padilha, né? Que, inclusive, deixa saudades pra gente, mas foi maravilhoso demais. Então, é fantástico. Muito bom. Agradeço demais aí esse tempo que você disponibiliza para falar com a gente. E, cara, assim, espero que a gente consiga mais homens e mulheres que estejam, assim como você, comprometido com o anúncio do reinado de Deus e não com as agendas pessoais e não com as ideologias próprias, porque a gente precisa disso, né? A gente acredita nesse negócio. Eu quero te agradecer demais, obrigado aí por esse tempo, por esse papo conosco, foi um privilégio te ouvir aqui, camarada. Ô Felipe, eu que agradeço, cara, me lembro com alegria de sua vinda aqui, naquele dia memorável de mestre René Padilha, foi o apogeu do meu ministério, René Padilha em casa, a foto que eu ostento com alegria, e foi muito bom ter você aqui, uma galera tá aqui com a gente, muito obrigado pelas palavras, e faço dessa minha oração também, que haja muito mais gente nessa jornada, empenhada nessa causa que não é minha, nem de vocês, é de Cristo, a gente resolveu abraçar, a gente foi abraçado por ela e a gente está remando nessa maré, então alegria. Tamo junto, mestre, um beijo pra você aí e até a próxima. Vocês também, gente, alegria, até. Esse podcast foi editado por Felipe Bulbarelli.